Vamos começar então a leitura agora, continuando a leitura. Começamos bem no início ontem, a aula de Srivacharya Maharaj, e vamos continuar as aulas de 2011, dia 16 de outubro de 2011. Um dia depois do meu aniversário. É? Dia 16 de outubro de 2011, estamos vendo já há vários dias, ele deu muitas aulas nesse dia aqui, para o pessoal da Itália, para vários locais. Então, essa aula aqui, o título é Ajuste Adequado, entrando em Vidimarga. Vidimarga são regras e regulamentos. Nós temos que passar por Vidimarga, nós estamos num estágio de regras e regulamentos. Nós não estamos em Ragamarga. Ragamarga é serviço espontâneo. Isso é para quem já está num estágio muito elevado da devoção, que não é o nosso caso. Nós temos que seguir, sim, regras e regulamentos. E, na verdade, nós nem conseguimos segui-las. Imagina se não fosse obrigatório seguir as regras e regulamentos, como que seria? Se sendo algo obrigatório, nós não seguimos. Imagina se não fosse. É como eu sempre falo, né? A pessoa que está guiando o carro, ela quer correr numa estrada a 140, 160, tem alguns que querem correr a 200 km por hora, mas não pode. E aí o que acontece? Existe a multa. Mas a pessoa tem dinheiro, ela fala, não tem problema, eu pago a multa. Aí tem agora pontos na carteira. Mesmo assim, tem alguns que driblam esse negócio da multa na carteira, né? A pessoa põe o carro no nome da empresa e aí ela paga dobrado, mas não tem multa na carteira dela. Então, mas nós temos que seguir regras e regulamentos. Nós estamos nesse estágio. Ninguém vai atingir Ragamarga, o serviço espontâneo, se não seguir agora regras e regulamentos. Então, eu li só um pouquinho do início da aula, vamos começar então, desde o início, né, para não perder. Tem gente que não assistiu a aula de anteontem. Ontem foi o dia transcendental do desaparecimento de Srila Ramananda Roy. Então, nós não lemos ontem à noite essa aula, mas vamos continuar agora. Então, Srila Chamaraj começa falando assim, nós devemos tentar cumprir o desejo de Gurudeva. Gurudeva, ele me disse, aqui quando o Srila Chamaraj fala Gurudeva, é Srila Govinda Maharaj, que é o Gurudeva dele. Então ele fala assim, Gurudeva me disse, você pode ficar em qualquer lugar, mas você deve praticar adequadamente, onde quer que você esteja. Você pode manter a sua vida espiritual. Às vezes, não praticamos adequadamente e, como resultado, nós perdemos a nossa fé. Quem não pratica corretamente perde a fé. Dia após dia, sem praticar corretamente, algum dia a fé acaba. Você acaba com a fé. Então, nós temos que praticar corretamente. Além de não perder a fé aumenta. A fé em Deus aumenta, a fé no Guru aumenta. Então, prática correta. Nós devemos reservar algum tempo para a prática. Todo dia nós temos que reservar um tempo. Quando a pessoa se inicia, ela acha o quê? Que vai se iniciar, vai receber o nome de Deus, o santo nome do Guru genuíno, e tudo bem, parou por aí? Não, aí que começa. Por isso chama iniciação. Você tem uma vida normal, de família ou não, enfim, né? Então você tem lá a tua vida, 24 horas de dia, 24 horas por dia. Todo mundo tem 24 horas. Você se iniciou, você tem que compreender que você vai ter que deixar 1 hora, 2 horas, pelo menos por dia, para a vida devocional. Não tem como fazer o dia com 26 horas. Você vai ter que tirar o que você deixou, o que você tinha, ou lazer, ou um pouco de tempo com a família, que você era escravo da família, ou escravo do trabalho. Você tem que tirar ou a diversão de ficar olhando foto dos outros nas mídias sociais. Alguma coisa você tem que tirar do seu dia a dia. É impossível você acrescentar 2 horas de vida devocional sem tirar 2 horas de vida material. Acho que todo mundo compreende isso, né? Não tem como você acrescentar. Então, você vai começar a ter que fazer alguma austeridade.
Austeridade nesse sentido. Você tem que deixar um espaço para Deus todo dia. Um pouco do tempo, 2 horas, 1 hora. Mas se você fizer a prática correta, em 2 horas você não pratica. Você não vai cantar Japamala 16 voltas no mínimo. E não só isso. Silacharya Maharaj fala, você tem que escutar um Harikatha todo dia. Ou ler o livro, né? Ler algum livro da missão. Você tem que fazer 5 canções de manhã, 5 à noite todo dia. Você tem que cozinhar e oferecer a boga para Deus e honrar a praçada. Então, como que só em 2 horas você vai conseguir? Não. Fora algum serviço devocional extra que se o templo pedir. O serviço devocional vai sendo acrescentado de acordo com o que o devoto faz. Se o devoto não faz nada, ele faz só cantar a Japamala, não vai aparecer serviço para ele. Srila Govinda Maharaj, uma vez, um devoto chegou na Índia, porque todo mundo que vai para a Índia, a primeira coisa é ver o Guru. Isso é o correto, né? Não ir passear para cá, passear para lá. Você vai para a Índia, vai direto ver o Guru. Vai direto ver o Guru, prestar reverência, Dandavati Pranam aos pés de lótus dele. Então, o devoto chegou para Srila Govinda Maharaj, e Srila Govinda Maharaj falou para ele, tudo bom, Prabhu, como é que você está? Enfim, conversou com ele, né? O que você anda fazendo devocionalmente? E o devoto, todo arrogante, assim, como se fosse uma grande coisa, ele falou, Gurudeva, todo dia eu canto 16 voltas na Japamala. Como se fosse algo assim extraordinário, né? E aí Gurudeva falou, não, isso daí é tua obrigação. Eu quero saber o que você anda fazendo pela missão. O Gurudeva falou, eu quero saber o que você anda fazendo pelos outros, não para você. Cantar a Japamala 16 voltas é tua obrigação, você prometeu isso no dia da iniciação. Eu quero saber o que você está fazendo. Então, nós temos que fazer para os outros, é isso que Mahaprabhu mais gosta. Jiva Doyal, misericórdia para as almas, pregação. Nós lemos, acho que ontem, anteontem, não me lembro direito, mas foram esses dias, essa semana, sobre a pregação, a importância da pregação. Então, nós temos que pregar. O que o Gurudev falou, o que você anda fazendo? Mas, como diz o Raghunanda Prabhu está aqui presencialmente hoje, né? Então, como ele falou, mas sem falar o serviço que o templo vai dar para você, então. Mas se você não está fazendo nem a Japamala, se você não está praticando corretamente, o serviço não vem. E Srila Govinda Maharaj falou a importância de cantar o Mahamantra todo dia. Ele falou, isso está no livro Atado pelo Afeto. Quem não leu ainda deve ler esse livro. Nós já lemos ele aqui, nas aulas aí do YouTube, do Facebook, está lá, o livro inteiro. E Srila Govinda Maharaj falou, se tiver um devoto que não cante Mahamantra todo dia, um devoto que frequenta o templo, que não cante Mahamantra todo dia, ele vai perturbar o ambiente do templo. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. Por isso não devemos nunca jejuar a Japamala. Nunca deixar um dia sequer de cantar o Mahamantra. Não tem isso de, hoje é feriado, hoje é dia do trabalho, então aumenta o seu trabalho devocional, se é o dia do teu trabalho material. Hoje é sábado, hoje é domingo. E aí? Esse é o dia que você tem que aumentar o serviço devocional. Como diz Srila Siddhar Maharaj, ele falou, o materialista tem 2 tipos de vida. O materialista, ele trabalha de segunda a sexta, como escravo do trabalho material. Chega sábado e domingo, ele pega o carro dele ou não, e aí ele vai para a praia, ele vai para o sítio, ele vai para o clube. Então ele tem 2 vidas, uma vida de desfrute sábado e domingo, ou só domingo, e a outra vida de trabalho escravo de segunda a sexta, ou mais, depende da pessoa. Mas o dia que você fala, hoje é meu dia de folga, não, aí você aumenta o teu serviço devocional. Se você não tem serviço a semana, não tem horário durante a semana inteira para servir da forma correta, chega no sábado e domingo, intensifique o seu serviço. Não é para passear na casa da família, não é para pegar e ir na praia, ou para falar, hoje eu vou correr no clube, hoje eu vou correr no parque, hoje eu vou para cá, hoje eu vou para lá, vou fazer meu esporte hoje, vou praticar o meu hobby.
Se você quer vida devocional, não é isso. Mas se você quer continuar nessa vida mundana, tudo bem. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. Mas você tem que ter a consciência que no dia que você tem mais tempo para servir, não é para você desfrutar. Quem quer vida devocional, como o pessoal do México. O pessoal lá no México, eles têm outra concepção do brasileiro. Por quê? Porque no México já estão na terceira geração de devotos. Silachara Maharaj, já há muito tempo ele prega lá no México. Muito, muito tempo. E ele faz um ótimo trabalho lá no México. Ainda faz, né? Todo dia ele faz a live. Todo dia. Todo dia. Ontem ele fez uma live pelo Zoom à tarde, além da live da manhã. Então, o que acontece no México? Isso me contaram uma pessoa que mora lá no México, veio aqui no templo, ficou 3 meses aqui no templo, e ele falou, no México, as pessoas pegam férias do trabalho material, 1 mês mais ou menos, é igual, né, aqui, eles vão para o templo. Eles não vão passear, não vão para a praia, não vão falar, agora eu vou visitar tal coisa, vou visitar alguém, eu vou curtir minha família. Não, eles vão para o templo, eles vão servir no templo. Eles vão ficar 1 mês lá no templo, levantando de manhã, participando do Mangal Arati, depois escuta o Harikatha, depois canta as canções, ou antes do Harikatha as canções, depois eles vão honrar a praçada de manhã, aí vão cada um fazer o seu serviço devocional, vão para a rua pregar, vão com Silachara Maharaj coletar dinheiro para comprar boga, comprar flores, comida, e aí à tarde fazem mais algum serviço, almoçam a praçada, honram a praçada, depois fazem um serviço à tarde, cada um no seu. E à noite a mesma coisa, participam do Gora Arati, cantam as canções, escutam Harikatha, fazem Parikama Tulasi, honram a praçada à noite e vão dormir. E claro, durante o dia eles cantam a Japamala em algum espaço do tempo. Então o devoto do México já são com outra concepção. O brasileiro, né, e já foi dito por um monge, por um sannyasi, o Brasil é um dos países mais difíceis do mundo. Por quê? Porque a gente só quer desfrutar. Todo mundo quer desfrutar. Chega o fim de semana, chega um horário livre, chega as férias, chega um feriado, ninguém quer vir para o templo. Ninguém quer servir, todo mundo quer ficar no seu mundinho. Mas não tem problema nenhum em fazer isso. Só que você vai continuar vida após vida, desfrutando, como um animal, comendo muito. Você pega, por exemplo, um animal, né? Vamos supor que você volte como um elefante. O elefante come pra caramba todo dia. Não para de comer, o dia inteiro come. Come o dia inteiro. Talvez quem coma mais que o elefante é a baleia, aquelas baleias, né? Baleia gigante. A baleia come mais. Baleia come mais, entendeu? Mas você volta com uma baleia, você volta com um elefante, e aí você vai desfrutar com a comida. E aí depende do seu nível de desejo, você vai atrair esse corpo. Depende do que você faz nessa vida, você vai atrair o corpo para a próxima vida. Então, se você quer continuar nessa vida de desfrute, tudo bem. Mas você tem que saber que você não vai aumentar sua fé, você não vai aumentar sua vida espiritual. Não tem como. Vida espiritual e desfrute dos sentidos estão no sentido oposto. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Se você quer continuar a desfrutar, você vai continuar a desfrutar. Mas, vida devocional, Silachara Maharaj falou, enquanto você tiver uma gota de desejo material, você não vai conseguir a meta última da vida, que é amor puro por Deus, Krishna Prema. Uma gota de desejo material. Uma gota você não entra em Sharanagati, você não entra em amor puro por Deus. O Sharanagati é o início, né, do amor puro por Deus. A entrega total é o início, mas já está bem próximo, né? Mas é o início. Então, nós temos que compreender, o serviço com Vidhi Marga é importante, regras e regulamentos. O que o Guru fala, nós temos que seguir. Então, onde você esteja, você deve praticar todos os dias, adequadamente. E como resultado,
nós perdemos, se não praticarmos corretamente, como resultado, nós perderemos a nossa fé. Nós devemos reservar algum tempo para a prática devocional. Todo mundo faz algum serviço ou trabalho todos os dias, mas se você usar a sua energia para o Senhor Supremo, para o Guru, para Gauranga Mahaprabhu, para Krishna, então tudo será serviço e nenhuma reação virá. Quando você usa a tua energia para Deus, para Mahaprabhu, para o Guru, para Krishna, para Nityananda Prabhu, nenhum resultado virá de karma. Nada de ruim virá. Por quê? Porque o serviço devocional não produz karma. Todo o resto produz karma. Continuando aqui. Nenhuma reação ruim ou boa virá se você usar sua energia para Deus. Somente sukriti. Por outro lado, se alguém faz algo pensando, eu estou prestando serviço, mas isso não satisfaz o que eu desejo, que é o desejo de Gurudeva. Se você faz o serviço sem satisfazer o desejo do Guru, não deixa Gurudeva feliz, então tudo é karma. Se você acha que você está fazendo serviço devocional, mas não deixa o Guru feliz, não é serviço. É karma. Por isso, nós temos que compreender que, quando o Guru fala, não escute aula de ninguém que não seja da nossa missão. E a nossa missão é quem está seguindo o Sevaita Presidente Acharya. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Se não está seguindo, você vai estar Presidente Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que hoje é Srila Tilakani Maharaj, não está na nossa missão. Isso está no primeiro livro dele. Na orientação 1, logo no início. No primeiro, eu estava lendo isso. Gurudeva, tem três pontos lá que Gurudeva falou, e está lá, Gurudeva fala isso, é Srila Siddhar Maharaj que falou, que é o fundador da missão, né? Então, aí, se você não deve escutar ninguém, você não deve ler nenhum livro de outra missão, com exceção de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, só dele, tirando os gurus que estão aqui ao meu lado. Sermões do Guardião da Devoção. É um dos livros de Srila Siddhar Maharaj. O primeiro livro tem lá, ele passando a sucessão discipular para Srila Govinda Maharaj. Aí no final ele fala isso, se você não respeita o Guru para amparar, você está fora da missão. Se você não respeita ele como o sucessor presidente Acharya, você pode sair da missão. Está fora da missão. Para não perturbar o ambiente. Está fora da missão. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente lê, com o que a gente escuta. Porque vai deixar o Guru triste. Uma vez aconteceu, não vou dar nomes, claro, né? Mas uma vez nós deixamos Silachara Maharaj triste. Tinha um devoto, um sannyasi, que era contra Silachara Maharaj. Totalmente contra. Ele falava mal, ele ofendia Silachara Maharaj. E na época, nós nos reunimos com esse sannyasi, ele deu aula para nós fomos num local, ficamos lá no festival, acho que tinham 15 devotos, mais ou menos, de São Paulo, todo mundo com esse sannyasi, e ele pregando para nós no festival. Dormimos lá naquele local, todo mundo dormiu no local, e Silachara Maharaj, claro que ficou sabendo, e ele não gostou, ele ficou triste. Então, o que foi aquilo lá? Você acha que aquele festival produziu sukriti para nós? Claro que não. Produziu karma. Karma ruim. Mas nós cantamos para a deidade? Sim, nós cantamos para a deidade. Nós honramos praçada? Sim, nós honramos praçada. Mas não foi sukriti. O retorno não foi sukriti. Foi karma ruim. Porque deixamos o Guru triste. Se o Guru está triste, Krishna fica triste. Como diz aqui, se você não faz o Guru feliz, não é serviço devocional. Você está ganhando karma, reação.
Bom ou ruim? No caso do nosso lá, foi karma ruim, porque Silat Anand ficou triste, ficou chateado de ver os discípulos dele, de ver a gente lá com associação de alguém que critica ele, de alguém que fala mal dele. E se está falando mal do Guru, que é o líder da missão, está falando mal da missão, né? De todo mundo. É uma coisa assim, eu acho que essa compreensão que tem que ter, né? Está ofendendo todo mundo, né? Então, nós ofendemos Shilachara Maharaj tendo associação com uma pessoa desse tipo. Da mesma forma, se você for em outra missão, isso é ofensa. Não é serviço devocional você ir em outra missão. Não é serviço devocional, isso é prostituição, Siddhar Maharaj falou. É como uma mulher que está em casa, ela serve o filho, ela serve o marido, depois ela vai servir outro homem na rua. Se você vai numa outra missão, participar de um festival, ou em qualquer encontro, ou enfim, escutar um Harikatha de alguém, pode ser pela live hoje, você está fazendo prostituição em relação ao seguro, em relação à missão. Então, nós temos que deixar claro isso. Então, Siddhar Maharaj fala, se você não fizer o Guru feliz, isso vai produzir karma. Tudo é karma. Tudo que não é deixar o Guru feliz é karma. E você, e ele fala assim, e nós sofreremos com a escravidão desse karma nas próximas vidas. E o resultado desta escravidão do karma, karma bandha, vai para o inferno Naraki Jatrana. O inferno é o mundo material. O inferno não é o inferno do cristão. O inferno é o mundo material. Se você não deixar o Guru feliz, você volta para o inferno, você vai reencarnar no mundo material. Não sabemos aonde, mas é em algum lugar. Nós devemos praticar corretamente. É necessário seguir algum Vidhi-marga, regras e regulamentos, porque se nós praticamos Raga-marga, serviço espontâneo, nos tornaremos Sahajas. Veja só o que Siddhar Maharaj está falando. Aquele que acha que está praticando Raga-marga, que está em serviço espontâneo, ele está praticando sarradismo, a imitação. Aquele que não quer regras e regulamentos, ele é um sarraja, ele está imitando sarraja, ele está tendo atitude de sarraja, sem regras, sem regulamentos. Então, isso é muito importante. E Gurudeva falou, é muito fácil o devoto se tornar um sarraja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Imitadores dos devotos puros. Isso é muito perigoso. Então, nós temos que praticar corretamente. É necessário seguir Vidhi-marga. Quando nós mantemos uma deidade, por exemplo, Giriraj, Govardhana Shila, que nem temos aqui no templo, nós temos que seguir algum Vidhi-marga, alguma regra e regulamento, tomar banho, fazer a oferenda, etc. Gurudeva, ele sempre disse, não guarde uma deidade se você não puder servi-la adequadamente. Às vezes, nós temos que sair, nós vamos trabalhar ou saímos para fazer algum serviço. Às vezes, nós ficamos na casa de um parente. E se você mantiver uma deidade em seu quarto e não servir a deidade adequadamente, será uma ofensa. É por isso que Gurudeva, ele me disse, você pode fazer templos, mas não faça tantas deidades. Não instale tantas deidades, porque você não deve manter uma deidade se não puder servir a deidade adequadamente. Isso é muito importante. Você entende isso, Siddhar Maharaj fala? Tem muitas pessoas que querem ter deidade em casa. Querem ter deidade.
Shila Charmaraj falou, você ter a foto da deidade é diferente. Apesar de Krishna falar, não tem diferença entre eu e a foto, mas você tem a deidade de Giriraj em casa, por exemplo, Govardhana Shila. Aí você foi viajar, você não teve como fazer oferenda, mas aquela deidade que foi tirada a foto está sendo oferecido todo dia para ela. Não sei se dá para compreender. Você tirou a foto, aquela deidade que foi tirada a foto dela, você tem a foto dela. Mas aquela deidade que foi tirada a foto, o local que ela está sendo oferecido boga, está sendo oferecido arati. Alguém está cuidando, você tem a foto. É claro que você tem que cuidar dela o máximo possível. E leve a foto se você vai para algum lugar, né? Por isso temos que tomar cuidado com deidade. E Tulasi Devi é uma deidade. Tulasi Devi não é uma planta. Então, aquele que eu não dou a Tulasi Devi para qualquer um, para qualquer devoto. Porque se o devoto não vai cuidar, ele vai cometer ofensa. O ego dele quer ter uma Tulasi Devi em casa. Shila Charmaraj falou, todo devoto tem que ter uma Tulasi Devi em casa. Mas se você não for cuidar adequadamente, como foi falado aqui, é ofensivo. Ela não é uma planta que somente você vai colocar água. Isso é ofensa. É pior você fazer a ofensa do que você não ter a deidade, a Tulasi. Ofensa, a parada, é complicado. Vai afundar você na devoção. Você tem a deidade em casa, por exemplo, a Tulasi. Você coloca no jardim da tua casa, no chão, né? Nunca é adequado colocar a Tulasi no chão, onde todo mundo pisa com sapato. Você tem que ter um banquinho, alguma coisa. Pelo menos, né? Aí você coloca a Tulasi lá. Aí você tem um cachorro, um gato, vai lá e faz xixi na Tulasi. Imagina isso. Fazer xixi numa deidade. Quem é Tulasi Devi? Tulasi Devi é uma manjari no mundo transcendental. É uma manjari. Você vai fazer isso? Ou você está lá na tua casa, tem pessoas na tua casa que comem carne, por exemplo. Aí, Tulasi está lá no jardim, você pega, coloca uma churrasqueira do lado da Tulasi, acende churrasco. Onde tem Tulasi, tem Krishna. Isso está nas escrituras. Krishna está onde tem a Tulasi. Aí você acende uma churrasqueira lá, aí estão lá fazendo o que ainda? Carne de boi, carne de vaca. Você acha que Krishna está feliz com ele estar lá do lado da Tulasi, a Tulasi respirando? Você acha que a Tulasi não tem nariz, ela não respira? A Tulasi é deidade. E aí você coloca lá, assando um boi, uma vaca, do lado de Krishna, o pastor de vacas. Você acha que isso é adequado? Por isso tem que tomar cuidado. Tulasi Devi é uma deidade. Na Índia, todo mundo tem em Tulasi. Se lá, Tilakaniri Ramaraj, ele respondeu, pode ter Tulasi, sim, qualquer casa pode ter, mas ele nunca veio para o Ocidente. Ele não sabe que aqui no Ocidente a pessoa vai ter a Tulasi em casa e do lado tem a churrasqueira. A pessoa tem a Tulasi em casa, do lado tem alguém fumando, do lado da Tulasi. Está quebrando o princípio, ou bebendo álcool do lado da Tulasi. Né? Isso é ofensivo. É tão ofensivo, veja só, Shila Charmaraj, quando eu comecei a fazer o puja em Govardhana Shila, Sri Giriraj, ele ficava comigo aqui na minha casa, na época não tinha templo ainda, e eu ia todo fim de semana, no sábado, lá para o centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Asam, era o centro de pregação lá em Pinheiros. Todo sábado de manhã eu levava o Giriraj lá. Aí começaram a ocorrer festas lá naquele local. Alugava-se o local para fazer festas. E eu comecei a ver que tinha coisas assim, festa. O que você acha que é uma festa alugada, um espaço alugado? Tem carne, tem álcool, tem sexo ilícito, tem droga, tem sexo ilícito, talvez, vai saber, né? A gente não sabe, eu não estava lá para ver. Mas, e aí, que eu comecei a ficar assim? Eu chegava lá sábado de manhã e via algumas coisas assim que estavam me incomodando. Aí eu consultei um sannyasi e ele falou, pare de ir.
Pare de ir, não, pare de levar a deidade, ele falou. Mas consulta Silachara Maharaj. Ele falou, consulte Silachara Maharaj. Aí eu escrevi para Silachara Maharaj. Adivinha o que ele respondeu? Não leve nunca mais a deidade lá. Nunca mais. Nunca mais leve a deidade lá. No local que tem álcool, no local que tem droga ou cigarro, enfim, um ambiente de desfrute dos sentidos ao extremo, e carne principalmente. Ele falou, nunca mais leve. Então a gente tem que tomar cuidado. Deidade não é brincadeira, como disse Silachara Maharaj. A deidade não é um boneco. Deidade não é um boneco. E Tulasideva é uma deidade. Então, quando um devoto fala, eu quero uma deidade, aí eu falo, eu quero Tulasideva, que é a deidade, eu falo assim, e quando você viajar, quem vai colocar água? Porque tem gente que fala, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para o Nordeste, quem vai cuidar da Tulasi? Já não vai ter ninguém para fazer oferenda, né? Um incenso, prestar reverência pelo menos no Davati. Quem vai cuidar da Tulasi? Quem vai... A Tulasi, o objetivo de ter uma Tulasi em casa, ser uma deidade, é você fazer o puja, você fazer algum serviço para o seu benefício próprio. Não é ter Tulasi por falar, Tulasi está aqui, Deus está aqui, então eu vou ter Deus na minha casa. Não. O objetivo da deidade é você fazer adoração à deidade, o puja. E é Silachara Maharaj que está falando, não sou eu. É o guru genuíno que está falando. Para fazer o puja tem que ter a segunda iniciação. Não, para fazer para Tulasi não, porque você pode oferecer um incenso, você pode oferecer a boga para a Tulasi, uma flor, coloca a flor na Tulasi. Faz o parikrama nela, é um serviço devocional. Presta reverência para ela, já é um serviço devocional. Canta a canção dela. Isso é o objetivo de ter uma Tulasi em casa. Não ter a Tulasi para falar para o outro devoto, eu tenho Tulasi em casa, e daí? Se você não faz o serviço, você está ofendendo, fazendo a parada, ofensa à deidade. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas. Não é brincadeira. Se a pessoa não sabe, ela pergunta para quem sabe um pouquinho mais. Em última análise, pergunte para o guru, mas fale adequadamente para o guru. Eu posso dar uma Tulasi para alguém que faz churrasco na sua casa, do lado da planta, do lado da deidade? Ele não tem ideia do que é o Brasil, do que é o exterior, ele nunca saiu da Índia. Todo mundo tem Tulasi em casa? Alguns têm lá na Índia, a maioria, mas eles foram criados no ambiente já, de saber que levanta de manhã tem que prestar reverência para Tulasi. Eles fazem parikrama, não canta a canção da Tulasi? Talvez não, eles não saibam a canção, mas estão fazendo parikrama na Tulasi. Eles estão adorando a Tulasi. Desde criança, a criança pequenininha já está fazendo parikrama. Ela presta reverência para Tulasi. É diferente, nós estamos no Ocidente com milechas, nós somos milechas, né? Comedores de carne, como fala, né? Comedores de cachorro, como diz Prabhupada e as escrituras, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a adoração à deidade, com deidade. Deidade não é brinquedo. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Só um minuto aqui que eu estou pegando aqui. É que saiu do lugar aqui, só mais um minutinho. Então, devemos servir a deidade adequadamente e seguir Vidimarga, regras e regulamentos. Quando Mahaprabhu ele ficou satisfeito com o serviço de Srila Raghunatha Das Goswami, ele deu a ele a Govardhana Shila, que era como o Senhor Krishna. Govardhana Shila, Giriraj é o próprio Senhor Krishna. E um Gunja e uma Gunjamala, que era como Radharani. Esse Giriraj aqui do Templo de São Paulo, que era Tapassi Maharaj cuidava, ele tem a Gunjamala, que representa Srimati Radharani. Alguns Giriraj não têm. A Gunjamala são bolinhas que vêm de Vrindavana.
E não é que representa Shrimati Radharani, é Shrimati Radharani. Então, é Shrimati Radharani. Então, aqui tem Radha Krishna na forma de Giriraj e Agunjamala. Então, Srila Raghunatha Das Goswami, ele recebeu de Mahaprabhu e quando Raghunatha Das Goswami serviu, ele pôde ver os passatempos de Krishna. Ele pôde perceber isso. Mas ele era um devoto puro, claro, né? Srila Raghunatha Das Goswami. Mas ele servindo Govardhana Shila, ele viu os passatempos de Krishna. Veja só o poder. Por quê? Porque Giriraj é o próprio Krishna. Por que Gurudeva, ele nos dá a segunda iniciação? É a pergunta. Para nos dar entrada no serviço interno, próximo, íntimo de Deus. Mas o problema é que nós não meditamos no Gayatri Mantra corretamente. Não o estamos fazendo corretamente. Por isso, não estamos obtendo o resultado. É por isso que nós devemos sempre lembrar que nós não temos qualificação para servir a Radharani ou Radha Krishna. Nós não temos qualificação para servir Radha Krishna. Você sabe que mesmo Srila Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele sempre, em todos os lugares do mundo, ele preferiu instalar deidades de Gaura Nitai em vez de Radharani, Radha Krishna. Mesmo quando ele construiu um templo em Vrindavana, ele nunca instalou Radha Krishna lá. Ele fez um mandir Krishna Balarama. Você deve tentar entender por que ele instalou Krishna e Balarama em Vrindavana. Ele disse, não sou qualificado. A Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falou, não sou qualificado, não tenho qualificação, eu não posso servir a Radharani. Eu não posso servir a Radharani. Ele pregou Shanta, Dasya, Sakya, serviço no clima, no humor de neutralidade, de servidão e de amizade. Não madure a raça, porque é muito elevado. Então, nós temos que tomar cuidado. Como disse o Acharya Maharaj, a pessoa recebe a segunda iniciação, ela quer porque quer receber a segunda iniciação. Os homens querem ter o cordão de Brahmani. Mas para que você quer isso? Para quê? Você vai cantar o Gayatri Mantra todo dia, pelo menos 2 vezes? Essa é uma das promessas que nós fazemos para o Guru no dia da iniciação. No mínimo 2 vezes cantar o Gayatri Mantra. Todo dia. Todo dia. Você quer ter a segunda iniciação? Se você quer cozinhar para a deidade, se você quer fazer a guirlanda da deidade, se você quer oferecer a boga para a deidade, se você quer um serviço íntimo com a deidade, você tem que ter a segunda iniciação. Mas não adianta somente receber o Gayatri Mantra, você tem que cantar todo dia. O homem que tira o cordão de Brahmana, ele perdeu a segunda iniciação, ele tem que receber outra iniciação. Não é brincadeira o Gayatri Mantra. Gayatri Mantra é um mantra estrito de vida e marga, regras e regulamentos. Você tem que cantar o Gayatri Mantra no horário certo, nas 3 junções do dia. Quais são as 3 junções do dia? A hora que o sol aparece, ao meio-dia e a hora que o sol se põe. Nós temos que cantar o Gayatri Mantra nas 3 junções do dia, pelo menos 2. Temos que estar de banho tomado, tílaca passada nos 12 pontos do corpo, não é só na testa, os 12 pontos do corpo, de roupa devocional limpa. Se você tiver um altar, de frente para o altar. Se você não tiver o altar naquele local, você tem que estar com todas as condições, de manhã na hora do almoço virado para o leste, onde o sol aparece.
e a noite virado para o norte. Esse é o Gayatri Mantra. Sentado, cantar em silêncio, em pensamento, não cantar em voz alta. O homem tem que enrolar o polegar no cordão de Brahma, na altura do umbigo, e cantar nos dedos, nas falanges. É o mantra de regras e regulamentos, e tem que ser feito todo dia. Então, quem quer a segunda iniciação, não é para falar, eu tenho iniciação de Brahmani, não, é para servir Deus. Senão não tem sentido. É uma outra aula de Silachar Maharaj. Não tem sentido você receber segunda iniciação se você não vai cantar. Não tem nenhum sentido isso. Temos que cantar, temos que meditar, como ele fala. Por que a gente não tem o resultado adequado? Porque nós não fazemos corretamente. Por que nós não temos o resultado adequado ao cantar o Mahamantra na Japamala? Porque nós não cantamos o Santo Nome. Nós cantamos as palavras do Santo Nome. E é diferente. Cantar o Santo Nome é cantar o Mahamantra Hare Krishna sem nenhuma ofensa a ele. São 10 ofensas. Todo devoto deve saber quais são as 10 ofensas. Nós temos isso no livro de iniciação. Nós temos também no livro de canção esse amarelo aqui. 10 ofensas compostas por Srila Govinda Maharaj. É até foi feito através de versos que ele compôs. Então, nós temos que saber e seguir corretamente. E no dia da iniciação, o Guru fala para a gente. O Guru fala também. Não é toda iniciação que se fala, mas Silatila Kanirhinha Maharaj, ele fala. Fala as 10 ofensas. E aí, para reforçar, nós damos o PDF do livro de iniciação. E todo mundo tem o celular o tempo todo consigo. Então, é só colocar aqui no livro de iniciação no celular e leia um pouquinho por dia, rapidamente você decora. E tem que entrar na alma, não adianta só decorar na inteligência, tem que entrar na alma. Então, terminando aqui essa aula, está no finzinho aqui da leitura. E a gente sabe quando está cometendo ofensa. Às vezes não, né? Se a pessoa está tão iludida, ela acha que não está cometendo, mas a maioria das ofensas a gente sabe. Se você acha que o Guru é uma alma normal como você, é uma das ofensas, uma das piores ofensas. E o Guru sabe também quando a gente está cometendo ofensa. O Guru, ele sabe o devoto que pratica corretamente e o Guru sabe o devoto que não pratica corretamente. Silachar Maharaj, na aula, no Zoom que ele dava todo domingo, ele olhava assim para o devoto, olhava para o devoto. Tinha devoto que ele nem falava com o devoto. Ele nem falava com o devoto. E ele olhava, e às vezes ele falava para o devoto alguma coisa tipo assim: por que você está usando a barba? Porque o Guru não gosta que o homem use a barba. O Guru não gosta de cabelo comprido. Né? Você está usando cabelo comprido para quê? Para se mostrar para quem? Para ficar mais bonito, para as mulheres se atraírem por você? Usar a barba para quê? Para você ficar com o rosto mais bonito? O Guru não gosta. E Silachar Maharaj falava, de vez em quando ele via um devoto assim, ele falava assim para o devoto: quanto você está ganhando de isenção de imposto para usar barba? Quanto que o governo está te dando de isenção de imposto para você usar essa barba, esse bigode? E teve um dia que o devoto estava com uma barba assim, e bigode, né? E aí a Charmari chamou na frente de todo mundo, tinha mais de 1000 pessoas vendo a live. E ele saiu rapidamente, quando ele voltou, estava com a raspada. Tinha raspado a barba e o bigode. A Charmari fazia isso. E uma vez ele falou para um devoto: e esse cabelo comprido aí? Ele falou: quando você vier na Índia, eu mesmo vou raspar o seu cabelo. Ele falou para o devoto. Ele falava. Então, nós temos que ter consciência disso. Ter consciência disso. O Gayatri Mantra é um mantra de regras. Nós temos que servir da forma adequada, principalmente a deidade. Principalmente a deidade. O devoto também. Se vem um devoto sênior, vem um Vaishnava realmente, se vem um sannyasi, um brahmachari, no Ashram Dharma, ele está superior a nós que somos grihasta. Ele pode nem ser superior espiritualmente, mas no Ashram Dharma ele tem uma posição. Ou ele é brahmachari, ou ele é vanaprastha, ou ele é sannyasi.
Nós somos Grihasta. O Grihasta no Ashrama Dharma é o menos qualificado no Ashrama Dharma. Mas tem muito Grihasta que é mais qualificado que muito Sannyasi. Mas no Ashrama Dharma, não. Então, se vem um Sannyasi, se vem um Brahmachari, se vem um Vanaprastha, você tem que dar um assento para ele. Na hora de servir a comida, ele tem que ser o primeiro a ser servido. E antes dele comer, você não pode comer. Ninguém pode comer antes de ele provar na boca. Não ele comer a comida inteira. Mas todo mundo tem que ter a etiqueta Vaishnava. Então, ele está lá, enquanto ele não puser a primeira bocada, né, pegar a praçada e colocar na boca, ninguém come. Então, nós temos que compreender, senão é ofensa. É a mesma coisa que você vai no dojo de arte marcial, aí tem lá o faixa preta, o faixa marrom, o faixa roxa. Na hora de fazer o comprimento, o faixa preta vai na frente. E o faixa marrom atrás, assim por diante. Você nunca vai passar na frente do faixa preta. Ou você vai chamar o faixa preta para lutar. Sim. O faixa preta que te chama para lutar. Você nunca chama o faixa preta para lutar. Porque senão você está querendo apoiar, na verdade, né? Mas é uma falta de respeito, na verdade. É etiqueta. A pessoa é mais graduada que você. É etiqueta. Ele tem uma graduação mais elevada. Então você tem que prestar reverência mesmo, porque alcançou um lugar que você não alcançou ainda. Né? É a mesma coisa no sannyasi. É etiqueta Vaishnava. Né? Ele alcançou uma posição mais elevada. Né? Pode ser que ele seja até menos qualificado. Mas ele está vestindo no Ashrama Dharma ele é superior. E aí, por exemplo, né, que nesse Srilacharya Maharaj falou no Puspanjali, quando a gente faz o Guru Puja, faz o Arati pro Guru, o carto está no chão? Ou... não, que eu escutei barulho. Eu falei, aí é ofensa, né? Então, aí você está lá fazendo o Guru Puja, quando acaba o Guru Puja, quem é o primeiro a prestar reverência para o Guru? É o Pujari. Tem outros lugares, né? Tem outros lugares. Isso é a orientação de Srilacharya Maharaj que está nas escrituras, né? Tem outros lugares que a pessoa vai na frente do Pujari, né? A etiqueta é o Pujari, fazer depois sim. E primeiro os homens, depois as mulheres. No Parikrama Tulasi, primeiro os homens vão na frente e depois as mulheres. Isso em alguma escritura tem um significado. Não é questão de machismo ou não. Aqui não tem nada de machismo, a gente não tem essa de machismo nem feminismo, porque isso é uma visão mundana. A alma não tem sexo. Mas a etiqueta Vaishnava, aquela alma que está no corpo feminino, na hora do Parikrama da Tulasi, ela fica atrás. Na hora de prestar a reverência para o Guru, no Guru Puja, no Puspanjali, né? No Puspanjali, a mulher vai depois do homem. Isso é a etiqueta Vaishnava. Então, vamos terminar, está no finalzinho aqui, falta só um parágrafo. Então, o Srilacharya Maharaj fala assim, portanto, nós devemos perceber que nós somos muito desqualificados. Nós não temos qualificação para servir a Srimati Radharani. É preciso ter o devido ajuste e servi-la bem. Então, isso é uma coisa muito importante também da nossa missão, que já foi falado por vários sannyasis, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srimati Radharani é um grau extremo de devoção. Ninguém é mais tão devotada a Deus do que Srimati Radharani. Ninguém. Ninguém tem a devoção maior do que Srimati Radharani a Deus. Ninguém é tão querida por Deus como Srimati Radharani. Ninguém. Tanto é que Srila Siddhar Maharaj, no templo, se você olhar aqui, no Vandana, a deidade Siguru Goranga, Gandharva Govinda Sundar. É a primeira aqui, porque Não. É a primeira aqui do livro, a primeira, a página 15. Isso. Né, a página 15. Foi invertido, Mas, não sei, eu não consigo ver direito, mas aqui Srimati Radharani está com os braços na frente. Você consegue ver, Raghunandan? Sim. Ela não está com os braços para cima, nem descido para baixo. Ela está com os braços na frente. Porque Srimati Radharani, porque Srila Siddhar Maharaj mandou fazer a Murti com os braços assim na frente, para colocar a guirlanda no braço dela. Ela está com o braço assim.
Siddhartha Maharaj falou, ninguém tem a qualificação de colocar a guirlanda no pescoço de Srimati Radharani. Então, nossa missão tem isso também. Ninguém tem qualificação para falar Radhe Radhe. Se tem alguém que começa a falar para você Radhe Radhe, você nunca responda Radhe Radhe. A guirlanda que está nos braços dela. Não está no pescoço. Então, você nunca vai responder Radhe Radhe. Isso é para as pessoas de Vrindavana, enfim, os Vrajabasis de Vrindavana. Mas hoje tem muito Sahaja, como foi falado hoje na aula. Então, todo mundo lá em Vrindavana, você vai lá, a pessoa fala Radhe Radhe, Radhe Radhe, enfim. Né? Mas não é para nós falarmos isso. Nosso cumprimento não é Radhe Radhe. E se você tiver alguém que está falando isso, você deve falar Prabhu ou Didi. Não fale isso, não é apropriado. Se ele continuar a falar, não tenha mais contato com essa pessoa. Isso é a orientação da nossa missão. Srimati Radharani não é para estar na boca de qualquer um. O nome dela, e ela é o nome dela. Nós cantamos as canções de Srimati Radharani no dia do aparecimento dela, ou no mês de Kartik, que é o mês de Damodar. Aí sim. Então, nós temos que tomar cuidado. Siddhartha Maharaj fala, ninguém é qualificado para fazer isso. Ninguém está qualificado para fazer isso. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. E hoje a live não caiu. Cristina não quis que a live caísse. A Amrita diz assim, a Amrita Devidasi, ela faz um comentário aqui. Dentro do Vaishnavismo, qual o sentido da palavra perdão? É a pergunta do Adipurusha Prabhu. Perdão é uma palavra muito importante. Shila Govinda Maharaj, ainda ontem, anteontem, não sei, eu estava escutando uma aula de um guru, de um sannyasi da nossa missão, Shiripá Puri Maharaj do Equador. Ele serve lá em Siliguri, na Índia agora, né? Ele serve Silatila Kaniri Maharaj. E ele dá uma aula todo domingo à tarde. Entre no Facebook, Equador Seva, alguma coisa assim, né? Entre lá, assiste a aula dele, é muito boa a aula dele. E ele falou, já tinha ouvido várias vezes, ele não, outras pessoas falarem isso. Até Siddhartha Maharaj já comentou isso. Sila Govinda Maharaj falou, errar é humano, nós somos muito caídos, nós erramos. E perdoar é divino. Então, perdão entra aí. Errar é humano, perdoar é divino. E Sila Ashara Maharaj estava comentando domingo, agora no Zoom. Domingo ele comentou no Zoom, ele falou que Swami Maharaj Prabhupada, ele falava, nós temos que ser muito, muito rígidos conosco mesmo. Com os outros, não. E nós temos a mania de ser rígido com os outros. E conosco a gente quer misericórdia. Ah, eu não consigo fazer isso porque é isso, e dá uma desculpa. Mas com o outro você fala, por que o outro não fez isso? Isso Sila Ashara Maharaj comentou conosco no Zoom. E Sila Janardana Maharaj também foi devoto de Prabhupada. Ele era guru da ISKCON, né? Ele foi muito próximo de Prabhupada, Sila Janardana Maharaj. E ele falou exatamente isso, ele confirmou. Então nós temos que ser rígidos conosco mesmo. Com os outros, misericórdia. O guru é misericordioso. Por quê? Porque ele sabe que nós somos caídos. O guru sabe. Imagina se o guru fosse a ferro e fogo conosco. Não teria ninguém na devoção. A gente ia receber paulado o dia inteiro. O perdão é divino. Shila Govinda Maharaj falou. Então, errar é humano, o perdão é divino. Mas continuar no erro é burrice. Se você sabe que aquilo é errado, você continuar no erro é burrice. Então, nós temos que ter essa concepção. Perdão, essa palavra, o que significa perdão no Vaishnavismo é isso, Amrita. Perdoar é divino. Shila Govinda Maharaj falou. A gente deve perdoar tudo dos outros. Perdoar tudo.
Tudo, perdoar. Menos a ofensa ao guru. Né? Menos a ofensa ao guru, aos Vaishnavas, ou à deidade, ou à missão. Se alguém ofender, aí não é questão de perdão. Se alguém vier ofender ou atacar a deidade, a gente tem que defender. Não é questão de perdoar, vou perdoar. Tem que entrar na frente da deidade. Vou perdoar ele. Não, aí não é questão de perdão. Mas perdoar é divino. Se alguém fez algo, fez algo contra você, na verdade ninguém faz algo contra ninguém. Isso é uma concepção do Gaudiya Vaishnavismo. Ninguém pode te prejudicar. Ninguém. Isso é uma lei. Silatya Maharaj deu uma aula falando. A lei universal que Krishna criou. Ninguém pode fazer mal para ninguém. Não existe isso de magia negra, não existe isso de trabalho espiritual, não existe nada disso. Vou prejudicar tal pessoa. Isso não existe. Krishna fez uma lei universal. Espiritualmente, né? Falando, né? Transcendentalmente ou materialmente? De todo jeito, ninguém pode fazer mal para ninguém. O que você acha, por exemplo, você está na rua, alguém vai lá, te assalta e te dá uma facada. Você acha que ele fez mal para você? Não. A visão Gaudiya Vaishnava, não, ele não fez mal para você. Você ia ter que tomar na facada, ele foi usado para isso. É claro que ele vai cumprir um karma por ter feito isso. Mas alguém tinha que fazer isso, porque você tinha que passar por isso. Então o arranjo é feito da forma completa. Mas ninguém faz mal para você. Se você acha que alguém está te prejudicando, não está. Você tinha que passar por aquilo. Está sendo a misericórdia de Deus o que você acha que o outro está te prejudicando. Ninguém prejudica ninguém no mundo material nem no mundo transcendental. Tudo é perfeito. Não é o outro que está te prejudicando. Você tinha que passar por aquilo. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, o médico erra. Existe muito erro médico. Em toda profissão tem erro. Por que o médico não vai errar? Principalmente aquele que está começando, ele está aprendendo. Alguém vai ter que ser aquele que vai... Mas quem que vai ser? Ele vai aprender com quem? Ele vai errar em quem? Aquele que tem que passar por aquilo. Então não adianta a pessoa falar, você errou com a minha família, eu vou te matar, fala para o médico. Né? Mas ele errou em termos mundanos. Ele errou a cirurgia, ele fez o procedimento errado, ele acabou matando a pessoa. Mas a pessoa tinha que passar por aquilo. Era o karma dela. Essa é a compreensão correta do Gaudiya Vaishnavismo. Aquele negócio, Deus vai me proteger. Eu vou na cirurgia, né? A família faz isso, né? Quando eu ia para a cirurgia, né? Quando eu vou para a cirurgia, quando eu ia, aí a família, estou rezando por você, todo mundo fazia oração. Todo mundo fazia oração. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mesmo que você morra, é o certo você morrer na cirurgia. Se você morreu, é o correto. Então, o perdão, voltando na pergunta aqui, né? O perdão, a palavra perdão, é muito significativo no Gaudiya Vaishnavismo. Krishna está sempre nos perdoando, Gurudeva está sempre nos perdoando. Imagina se ele não perdoasse a gente. Ele sabe que a gente faz coisa errada. Ninguém ia alcançar a a justiça é inferior à misericórdia. A justiça é inferior à misericórdia. Então, o perdão, como disse o Govindamata Maharaj, essa frase é muito boa, nunca podemos esquecer isso. Errar é humano e perdoar é divino. É divino, o Guru perdoa, o Guru é divino. Krishna perdoa, Krishna é divino. Um Vaishnava te perdoa. Isso é divino. Então temos que perdoar. Se você acha que alguém te fez algo errado, a gente tem um ego muito alto. O que não faz a gente perdoar os outros? O ego. O nosso ego é extremamente alto. Extremamente alto. Se alguém te corrigir, você fica nervoso. Você prefere fazer a vida inteira algo errado do que ser corrigido. Imagina se for na frente dos outros, então. Imagina. Nós não perdoamos o outro porque você não aceita. Poxa, ele me fez isso. Mas perdoe ele. Ele fez aquilo, mas ele foi usado para fazer também. Tanto material como espiritual. As pessoas pensam que morar no templo é mil maravilhas. Eu já escutei alguns devotos falando, quem mora no templo tem muito mais chance de servir Deus, de se render a Deus. De servir Deus, é claro,
Mas se render a Deus do que quem é grihasta mora em casa. Não. Maia vai te atacar o tempo todo. Não, tem serviço o dia inteiro também. Mas o problema é que Maia vai te atacar o dia inteiro. Maia vai te atacar o dia inteiro. Aí vai ter um devoto que mora lá com você, né? Que ele está lá te atacando. Ele vai te criticar. Ele vai falar mal de você pro guru. Ele vai fazer. É Maia. Ele é ruim? Não, ele está sendo usado por Maia. Ele não é ruim. Claro que ele falar isso também vai ser ruim para ele, mas ele está sendo usado por Maia. Maia nunca vai usar de alguém que tenha a qualidade de não falar mal de ninguém. Maia vai usar aquele que gosta de falar mal do outro. E aí ela usa e aí deixa o outro nervoso. E alguns abandonam o templo. Eu conheço pessoas que largaram o templo porque tinham devotos lá dentro que ficavam o tempo todo cutucando a pessoa, mas é Maia. Nós temos que compreender isso. Tem várias perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Realmente não tem muita... Então a de Purusha fez essa daqui. Deixa eu ver aqui. O Ishan Krishna fala assim, ó. Eu tenho sementes aqui. Faltam os destinos para encaminhar. Onde tem Tulasi, Krishna está próximo. Tulasi só vive onde tem serviço. Senão, ela deixa o corpo. Tulasi deve, se você não tiver serviço devocional, ela acaba deixando o corpo. Né? Um lugar que não tem, ou tem muita, como se diz, tem muita ofensa, tem muita briga, né? Como aconteceu em Lavaduípe, ela deixa o corpo, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Ter Tulasi em casa é uma responsabilidade. Como ter uma deidade. Se lá Chara Maharaj fala, a deidade, claro, uma Murti ou uma Shila, né? Por exemplo, Mahaprabhu ou Giriraj, se lá Chara Maharaj fala, se você quer uma Murti na sua casa, uma deidade na sua casa, uma Govardhana Shila, ou o Mahaprabhu, ou Goranitai, enfim, qualquer Murti, você tem que pensar não só em você. Quando você morrer, quem vai cuidar? O teu filho vai cuidar? Srila Charmarji deu uma aula falando isso, sobre deidade. E hoje ele falou pesado também sobre deidade. Mas aquela aula era mais pesada ainda. Quem vai cuidar da deidade quando você abandonar o corpo se você pegar uma deidade para sua casa? É uma responsabilidade gigante. Gigante. Não é brincadeira, não é boneco. Deidade não é boneco. A Tulasi também é uma deidade. Então, a pessoa tem que pensar muito bem se ela vai pôr água, se ela vai fazer um parikrama, se ela vai prestar reverência. Ela tem que saber o porquê vai pegar. Não é para ter. Tem pessoas que cozinham a Tulasi. Eu já vi acontecer isso. A pessoa acha que é manjericão e vai cozinhar. O que acontece? Nunca mais a Tulasi cresce na casa dessa pessoa. Srila Charmaraj deu uma aula falando sobre Tulasi. Uma mulher chegou para Srila Charmaraj na Índia e falou, Maharaj, as Tulasis não crescem aqui. Eu planto a semente, a Tulasi não cresce. Não cresce a Tulasi. Ele falou, você fez alguma ofensa. Ela falou, não lembro. Aí depois ela lembrou que quando ela fez uma poda no jardim, ela arrancou a Tulasi do jardim. Ela matou a Tulasi, ela arrancou do jardim no dia que ela fez a jardinagem. E nunca mais nasceu Tulasi lá. Punha e levava de outro lugar, morria. Ela levava semente e não nascia. Srila Charmaraj falou, agora vai nascer, porque eu vou plantar. E aí nasceu. E aí nasceu. Vamos ler aqui outra pergunta. Ou outro comentário. O Ishan fala assim, quem assumir o compromisso tem que cumprir, sim, e principalmente com a Tulasi ou com qualquer deidade, né? Isso daí é muito importante, sim, Krishna, Ishan Krishna. Que recorte interessante sobre esse templo de Vrindavana, com essa escolha de A.C. Bhaktivedanta
Swami Maharaj Prabhupada. Eu não entendi aqui o que ele quis dizer. Era sobre a instalação de Balarama e... de que ele não colocou o Radha Krishna lá, por causa do padrão elevado do serviço. Sim, ele colocou Balarama e Krishna. Mas hoje já tem lá Radha Krishna, né? Depois que Prabhupada andou no corpo, já tem lá eu fui lá em Vrindavana, tem 3 altares, se não me engano, já fazem muito tempo que eu fui, né? Já tem muito tempo, tem 9 anos, né? Mas, se eu não me engano, tem 3 altares, já tem Radha Krishna lá no altar. Mas Prabhupada não quis instalar. Eram esses os comentários, eu pensei que tinham mais aqui, mas enfim. Deixa eu ver se alguém mais comentou. Porque toda vez que abre aqui o celular no Facebook, aparece um novo comentário. Deixa eu ver aqui. O Ishan Krishna fala assim, sobre a escolha das deidades. Sobre a escolha da deidade, ele respondeu aqui do recorte que ele falou. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco hoje da transmissão. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusula. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Goda Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasana Gunata. Ishai Gosai Kori Charana Vanda. Jaha Huite Binana Zavistapura. Ishai Gosai Jana Monitarada. Tansabara Padare no Mora Panchagras. Tandera Charana Devi Bhakta Saneva. Janame Mora Avila. Radha Krishna Nitya Lila Korila Pata.
Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Nós temos conosco hoje aqui o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu. Temos aqui também a Malini Devidasi, a Annapurna Devidasi, lá da Noruega. O Vrajaraja Prabhu também conosco aqui. Deixa eu ver quem mais. A Amada Vigovinto Devidasi também. Ela mora lá perto da Índia, não sei exatamente o local, mas ela mora perto da Índia. Temos aqui conosco também a Edna dos Santos participando. Andréia Ferreira também aqui conosco. O que aparece para mim são essas pessoas. Se tiver mais alguém que não quis se identificar, não há problema. O importante é participar. Uma boa noite a todos. Dandavad Pranam. Obrigado pelo Sadhu Sangha. Até amanhã de manhã às 7 horas com a leitura do livro de Silachar Maharaj. Orientação, estamos no volume 1.
passamos da página 100 do livro já. Eu não sei exatamente quantas páginas tem, mas quando acabarmos ele, vamos para o livro volume 2, são 4 volumes, então ainda temos muita coisa para ler, né? Muita coisa. Vamos ler também um dos livros que está nos meus planos de leitura, é o livro que não está traduzido ainda, mas esses aí também não estão traduzidos assim, mas a gente está lendo em português, e é o Sermões do Guardião da Devoção. São 3 volumes. 4 volumes. 4 volumes também. 4 volumes de Srila Siddhar Maharaj. E é um livro extremamente importante. Se Tapas Maharaj falou, eu tenho que traduzir esse livro antes de abandonar o corpo, mas infelizmente não deu tempo. Vai dar tempo. Mas algum dia a gente vai ter ele traduzido, né? Já fazem 3 anos que ele abandonou o corpo e ainda não foi feito, mas algum dia vai ser feito. Dhanavad Prana a todos, uma boa noite, até amanhã. Comecei a ler ontem. É muito bonito. Pelo menos só o começo já é muito bonito, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui enquanto isso. Vocês ficam olhando. Vocês ficam olhando as deidades.